Voltei de novo. E hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês por que eu sumi. Antes eu não tava preparada pra falar sobre isso, porque, queira ou não, é um assunto muito delicado. Foi definitivamente a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Não tem como. E claro, tava ainda muito recente e eu ainda não tava... Sabe, eu ainda não entendia o que aquilo significava pra mim e no que aquilo ia mudar a minha vida. Porque, querendo ou não, é algo que passou a fazer parte da minha identidade. E é algo com o qual eu vou ter que conviver pelo resto da minha vida, né? Enfim, parar de enrolação. Eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar tipo 1, que é a versão mais grave, mais complicada do transtorno. Só que o que acontece? O caminho que me levou a desenvolver isso, ao diagnóstico, foi algo que não precisava ter acontecido desse jeito, sabe? É algo que se eu e a minha família tivéssemos mais informação, se as pessoas em geral tivessem mais informação sobre o assunto, eu teria melhorado, eu teria me tratado e eu teria talvez nem nunca desenvolvido o tipo mais grave. Eu poderia ter vivido a minha vida sem ter que passar pelo que eu passei. Mas, infelizmente, o diagnóstico do transtorno bipolar, ele demora, em média, 10 anos pra pessoa conseguir o diagnóstico. É, tipo, muito tempo. Não faz sentido, gente. E meu objetivo com esse vídeo e, posteriormente, outros vídeos sobre o assunto é justamente fazer as pessoas pararem de ter ideias erradas sobre o transtorno e também se informarem. E pra que outras pessoas não passem por essa coisa horrível que eu passei. Gente, eu perdi 1 ano e meio da faculdade por causa disso. Não tava conseguindo fazer as coisas que eu gostava, que eu queria, sabe? E é só um dos motivos pelo qual doenças mentais não são brincadeira. E é muito engraçado porque um dos empecilhos pra se chegar a esse diagnóstico é a imagem que as pessoas têm do transtorno bipolar. Depois do diagnóstico, eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu tinha e tudo mais. Uma reação que eu recebi mais de uma vez foi a pessoa falar assim: nossa, você é bipolar? Você não tem o perfil. Agora eu quero entender, que diabo de perfil é esse? Transtorno bipolar é uma doença? Que perfil é esse que ela esperava, que as pessoas esperam ver, olhando pra pessoa, adivinhar que ela tem transtorno bipolar? E depois, pensando, eu cheguei à conclusão que é o perfil que elas veem das pessoas que se chamam de bipolares, né? A pessoa que, muda de ideia o tempo todo, sou bipolar. A pessoa, sei lá, instável. E aí ela diz, sou bipolar. Essa se acha bipolar porque gosta de cabelo diferente. Esse porque quer e depois enjoa. Essa porque gosta de injeção, depois não gosta. E essa porque quer cortar o cabelo, mas não quer ele curto. Uou! A pessoa não muda a personalidade dela porque ela tá com aquilo. O que mudam são outras coisas que eu vou explicar pra vocês. Deixa só eu dar uma explicaçãozinha básica que vai ser útil ao longo do vídeo pra vocês. Essa linha preta seria o estado normal do humor, quando a pessoa não tá nem deprimida nem eufórica. Agora vamos adicionar mais um outro nível de humor, a depressão. Na depressão, a pessoa vai ficar com menos motivação, as coisas que ela gosta de fazer passam a não ter mais graça, a pessoa tem dificuldade de tomar decisões, também é comum ter alteração tanto no sono quanto na alimentação, a pessoa ou sente muita fome, ou sente pouca fome, ou sente muito sono, ou não consegue dormir, e o outro nível é a hipomania. Alguns sintomas da hipomania são, por exemplo, a pessoa fica com muito mais energia, ela começa a se envolver com vários projetos, várias coisas diferentes. Outro sintoma é a falta da necessidade de sono. A pessoa dorme 3 horas por dia e não se sente cansada. É diferente de insônia. Na depressão, geralmente a pessoa tem insônia, em que ela não consegue dormir e se sente um merda no dia seguinte. Na hipomania, a pessoa não dorme e se sente maravilhosa. Só que é perigoso, porque outros sintomas da hipomania são, por exemplo, atitudes impulsivas. Muitas pessoas acabam tomando decisões precipitadas e depois, quando a hipomania acaba, porque a hipomania nunca dura, assim, o resto da vida da pessoa, geralmente é algumas semanas só. E aí, quando acaba, a pessoa vê a besteira que ela se meteu. Enfim, os sintomas são vários, eu não vou citar todos aqui. E aí, a gente tem mais um outro nível, que é o da depressão profunda e o da mania. Nesses dois casos, a gente chega num ponto em que a pessoa pode precisar de internação, em que a pessoa não tem mais capacidade de funcionar sozinha. Na depressão profunda, a pessoa não consegue se concentrar para fazer nada. Ela não consegue
muitas vezes levantar nem para beber água, ou comer, ou escovar os dentes, ou tomar banho, ou para fazer qualquer coisa. Nada traz prazer para a pessoa, nem fazer as coisas que ela mais gostava de fazer. E do outro lado a gente tem a mania. Na mania a pessoa fica com muito mais energia, ela não precisa dormir, os pensamentos dela fluem como se estivessem super acelerados, só que na mania todos aqueles sintomas negativos de impulsividade, da pessoa não conseguir tomar decisões corretamente, etc., eles são exacerbados. E tanto na mania quanto na depressão profunda também é comum você ter psicose, que inclui delírios e alucinações. Esse é um dos motivos que muitas pessoas, tanto com depressão profunda quanto mania, precisam ser internadas, ou pelo menos serem vigiadas durante o tempo em que elas passarem assim. Então agora deixa eu desenhar como seria uma pessoa normal. A pessoa normal, claro, ela vai às vezes ficar um pouquinho mais animada, um pouquinho mais deprimida, dependendo dos acontecimentos da vida dela. Ela vai oscilando, ela pode passar um tempo mais estável para cima, um tempo mais estável para baixo, mas ela nunca vai tão fundo ou tão alto nesse gráfico. Agora, uma pessoa com depressão, digamos que ela estava vivendo a vida dela normalmente, e aí ela teve depressão. Ela vai ficar um bom tempo na depressão, ela pode ter uma melhora e pode chegar até a depressão profunda. Mas ela nunca vai para esse outro lado. Uma pessoa que tem depressão unipolar, como chamam, ela nunca vai para esse lado eufórico do humor. Já uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2, que é o mais brando, ela vai oscilar entre a hipomania e a depressão, e a hipomania, e aí ela pode chegar na depressão profunda, mas aí ela volta para a hipomania, ela volta a ficar normal. E é muito complicado quando a pessoa tem transtorno bipolar, porque como a hipomania não tem os sintomas tão graves assim, muitas vezes a pessoa se sente bem na hipomania. Então o diagnóstico acaba nunca acontecendo, porque não parece que a pessoa tá deprimida mesmo. Afinal, a depressão normal, a pessoa fica semanas, até meses assim. E aí tem o transtorno bipolar tipo 1, em que a pessoa, ela chega à depressão, aí ela sobe, tem um pouco de hipomania, ela pode chegar à depressão profunda, e aí ela pode chegar também à mania. E cada um desses períodos pode durar dias só, ou semanas, ou pode durar meses, mas não dá para saber. Em geral, esse período de mania, em que a pessoa pode ter alucinações e tudo mais, dura de 1 a 2 semanas. Enfim, espero que vocês tenham pelo menos entendido esses conceitos e vamos pro vídeo. Bem, agora eu vou querer voltar a recapitular e contar pra vocês a minha história, desde que eu comecei a ter algum sintoma até eu ter tido o diagnóstico. Eu vou dar uma resumida, mas se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo explicando exatamente como foi pra mim, os sintomas que eu tive, etc. Eu posso falar tanto da fase depressiva quanto da fase de mania. Gente, eu tive sintomas de depressão e coisas que eu identificava como depressão desde que eu tinha, tipo, 5 anos de idade. Desde que eu lembro de existir, quando eu tenho as minhas primeiras memórias, eu lembro de ter tido sintomas de depressão. Desde uma angústia muito grande que eu sentia e sei lá, uma desmotivação, uma sensação de que nada faz sentido, até, sim, pensamentos suicidas, ou alguns chamam de ideação suicida, que é a pessoa que ela tem os pensamentos, mas ela não chega a tentar nada, ou ela nem pensa em tentar, mas aquilo passa pela cabeça dela. E eu com, tipo, 5 anos de idade, eu já tinha esse tipo de pensamento. E eu acho muito importante falar isso, porque eu acho que muita gente tem medo de falar sobre o assunto e tudo mais, mas é algo mais comum do que as pessoas pensam. E pra vocês terem noção, no transtorno bipolar, a taxa de suicídio é a taxa mais alta dentre todas as doenças mentais que existem. As pessoas com transtorno bipolar, elas têm uma tendência muito forte a ter esse tipo de pensamento, e se você perguntar pra pessoa, ela vai falar, não, eu nunca faria isso, mas são meio que pensamentos invasivos, coisas que muitas vezes tomam conta da cabeça da pessoa sem ela sequer estar triste. E isso é uma coisa também que as pessoas não pensam, que
Em doenças mentais, você não precisa ter um motivo. É uma doença. Da mesma forma que, por exemplo, tem pessoas que têm tumores no cérebro ou levam uma pancada na cabeça em regiões que são regiões que também são afetadas no transtorno bipolar, e elas têm os mesmos sintomas. Então, assim, vocês têm que pensar mais nas doenças mentais como um problema que nem se você tivesse, assim, uma inflamação no rim, no fígado. A função daquele órgão vai ficar afetada. Como no caso do transtorno bipolar ou da depressão ou da esquizofrenia, o órgão é o cérebro, claro que os sintomas vão ser no comportamento ou na forma como a pessoa pensa. É algo óbvio, né? E quando eu era criança, eu nunca falei pra ninguém que eu sentia nada disso, porque eu tinha medo, eu tinha, tipo, preconceito comigo mesma. Eu já tinha incorporado os preconceitos que a sociedade tem contra pessoas que têm esse problema. Eu já pensava que se eu falasse pra alguém, todo mundo ia achar que era besteira, justamente porque eu não tinha um motivo. Eu sabia que eu não tinha um motivo pra me sentir daquele jeito. E eu pensava, eu juro, eu pensava, tipo, ai, as criancinhas da África estão passando fome e eu tenho o que comer, eu vou pra escola, eu tenho tudo isso e eu tô assim, tipo, eu não tenho motivo pra estar assim. Pra vocês terem noção, a única forma que eu expressava o que eu sentia era escrevendo diário e tal, e depois que eu escrevia, eu arrancava todas as páginas e jogava no lixo. E eu jogava, tipo, no lixo do banheiro, imaginando que ninguém ia mexer naquilo porque era lixo de cocô. Sim, eu pensava isso, essa era a lógica da minha cabeça, com, sei lá, 8 anos de idade, né, gente? E claro, foi passando o tempo, eu fui lidando com isso, assim, de um jeito muito pensando, um dia eu vou conseguir, sei lá, fazer o que eu quiser e isso vai me fazer melhorar. Um dia eu vou conseguir, sei lá, eu vou ter minha independência. E aí eu até pensava, um dia, sei lá, vai passar, assim. Era meio que isso que eu pensava. Seguir a vida, né, vivendo do jeito que era. Tanto que quando eu tinha 14 anos, que foi a época que eu lembro, assim, da minha fase de adolescência e infância, eu ter ficado mais deprimida. Até ali, assim, tipo, dos 12 aos 14 anos foi muito ruim. Porque eu também não tinha muitos amigos no colégio. Depois eu até cheguei a fazer amizades, mas no início eu não tinha muitos amigos. Tinha um pessoal que, né, fazia um bullyingzinho básico. Só que um dia eu já tava, assim, com bastante pensamentos, né, ideações suicidas ou pensamentos suicidas. Mas aí um dia eu acordei e eu falei, não, se é pra eu deixar de existir, se é pra eu desistir de tudo, não, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser, eu vou ser quem eu quiser. E claro, isso provavelmente foi, na verdade, o que o meu médico gosta de chamar, eu acho horrível esse nome, tá, mas eu vou chamar porque ele usa. Provavelmente foi a minha virada maníaca. Gente, virada maníaca. Não, sacanagem. Quando as pessoas falam, né, maníaco, você pensa, tipo, maníaco do parque, essas coisas assim. Mas, gente, mania é euforia. Tem a ver com euforia, tem a ver com energia, tem a ver com o aumento da energia que você tem pra fazer tudo. E a depressão é o contrário, é a diminuição da sua energia, da sua motivação, da sua vontade de viver, etc. E a mania, quer dizer, a hipomania no caso, porque a mania é algo mais grave, mas a hipomania é esse estado assim só de euforia. Você, nossa, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser quem eu quiser, essas coisas. Mas pelo bem ou pelo mal isso funcionou e por muito tempo, por um tempo eu não fiquei mais deprimida. Só que, claro, eu voltei a ter depressão e aí finalmente eu já era maior de idade e tudo mais e decidi buscar ajuda médica. Comecei a buscar ajuda médica, isso já faz 5 anos. E, gente, daí pra frente foi tipo uma jornada ladeira abaixo que você não tem noção. Porque o que acontece? Eu comecei a tomar antidepressivo. Só que antidepressivo feito para depressão unipolar, no meio científico, médico, a depressão não é só depressão, é depressão unipolar. E aí você tem a depressão bipolar, né? Que é o transtorno bipolar. Antidepressivos pioram, gente, piora o transtorno bipolar. Sim. Então imagina, eu passei 5 anos eu tomei todos os tipos de antidepressivos possíveis
porque nenhum funcionava. Mas óbvio que não ia funcionar, porque eu não tinha depressão. Eu tinha outra coisa, que precisa de outro tratamento. Mas nenhum médico conseguiu descobrir. Eu fui em vários médicos, fiquei 3 anos numa mesma médica e ela não percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém pensou que poderia ser isso. E eu só fui piorando, 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 piorando. Gente, na época que eu tava com depressão, eu tinha, assim, ataques de pânico quase que diários, horríveis, em que todos os meus músculos ficavam completamente contraídos e eu tremia inteira. E eu não conseguia fazer nada. Era, tipo, enlouquecedor. Era muito ruim. Era muito ruim. Muito. Ao ponto que, assim, eu não conseguia mais comer. Eu ia tentar comer alguma coisa. Parecia que tinha um tijolo no meu estômago. Eu perdi, assim, em poucos meses, eu não lembro quanto tempo, tipo 15 quilos, sei lá, 10, 15 quilos, assim, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada, porque, como eu disse, a depressão, ela é um estado de diminuição da sua energia, inclusive da sua capacidade mental. A pessoa, quando tá deprimida, ela fica mais burra, ela fica em todos os sentidos com energia, motivação mais baixa. E aí o que aconteceu? Depois de eu chegar no fundo do poço, de ficar no pior estado que eu poderia ficar. E aí, um belo dia, eu tive a tal da virada maníaca. E aí que a coisa ficou ruim mesmo. Quando eu achei que não podia piorar, piorou. Muito, muito, mas muito, gente. Porque no transtorno bipolar você tem a hipomania, que é essa euforia legal, uou, consigo fazer tudo. As pessoas se sentem mais inteligentes, pensamentos fluem aceleradamente, você dorme poucas horas por dia e você se sente super energético. Sério, um dos sintomas é falta de necessidade de sono. Diferente de insônia. Insônia, você não dorme e fica se sentindo um merda no dia seguinte. Na mania, você não dorme e você fica, uau, super energético. Só que eu tive a versão mais grave, que é a mania, que inclui delírios e alucinações. Que lindo. Delírios e alucinações. O que acontece? No primeiro dia, eu tava lá, toda deprimida, né? Eu quero morrer. E aí, do nada, eu comecei a, tipo, ter os pensamentos acelerados. Os pensamentos acelerados, eles são... Eu não vou explicar exatamente o que aconteceu. Eu quero fazer um vídeo narrando, assim, tipo, toda a minha jornada ali com essa experiência com a mania, porque... Sério, gente. Sério. Meu Deus, what a journey. Mas enfim, eu tava lá, e aí do nada meus pensamentos começaram a ficar super acelerados. Eu via, tipo, como se fossem várias imagens, assim, pá, 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 pá. E aí de repente, tipo, meio que uma explosão aconteceu na minha cabeça. E pá, eu sabia que eu não tava mais deprimida, mas eu não entendia o que tava acontecendo. E eu falava assim, tipo, nossa, alguma coisa muito grande tá acontecendo, alguma coisa esquisita, muito esquisita tá acontecendo. Não tá normal, não tá normal. Mas o primeiro dia foi maravilhoso, eu corria e ficava feliz, eu tive super energia. Só que aí depois chegou eu olhei direito pro mundo e eu percebi que tava tudo alterado. Eu achei que que alguém tinha me drogado ou me hipnotizado ou feito alguma coisa muito louca com a minha cabeça. E eu ficava, o que fizeram comigo? O que aconteceu? Quem fez isso comigo? Eu ligava pros meus pais desesperada. Meu Deus, que eu não tava em casa. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo comigo? Eu fiquei muito, muito desesperada. Pra resumir, assim, né, rapidamente, foi como se eu tivesse acordado e... Cachorro, para de latir. Foi como se... Cala a boca. Isso é hora, filho. Pô. Foi como se, do nada, o mundo tivesse completamente diferente. A realidade não era real. Não... Eu tive alucinações auditivas, que é tipo... Eu ouvia as pessoas falando, só que elas falavam de um jeito muito esquisito. Muito esquisito. E foi uma angústia tão grande, gente. Tão horrível. Uma sensação tão... completamente aterrorizada com o que eu via, com o mundo, com o que estava acontecendo, sem entender nada, fazendo 1000 teorias na minha cabeça. Porque imagina, se você acorda no dia seguinte e tudo tá diferente, tudo mudou, as pessoas estão esquisitas, tudo tá esquisito.
você não vai achar que, tipo, é você, necessariamente, sabe? Você vai achar que alguém te drogou, que aconteceu alguma coisa. Porque se você olha uma coisa e aquela coisa não é a mesma que era ontem, eu demorei a assimilar e aceitar que eu tava com o transtorno, sabe? Tipo, foi meio... Mas, felizmente, desde que isso aconteceu comigo, eu não tive mais nenhum ataque de pânico. Eu melhorei muito, porque finalmente eu estou fazendo o tratamento correto pro que eu tenho. Gente, é tão básico isso, né? Mas, claro, não é algo fácil de se lidar e não é algo que some assim. Provavelmente isso não vai acontecer de novo com o tratamento e tudo mais, felizmente. No máximo que vai acontecer é essa euforia da hipomania, que é a versão mais fraca. A não ser que eu dê a louca e decida tomar um antidepressivo só pra ter uma viagem, sei lá. Não, gente, tô brincando. Putz, eu faço muita piada com isso, né? Não deveria. Eu fiz esse vídeo, gente, porque eu sentia que eu estava devendo uma explicação pra vocês. E porque eu não tenho problema de falar sobre isso, e também porque eu espero que vocês me apoiem nessa volta, que vocês entendam e não fiquem chateados. Também porque eu quero responder as perguntas de vocês, eu não quero que vocês falem pra alguém que a pessoa não é o perfil, não faz o perfil do bipolar. Eu quero que as pessoas tenham informação sobre isso, até pra elas poderem ajudar amigos que possam ter e não sabem, familiares ou para a própria pessoa, porque a informação que vai levar a mais diagnóstico e diminuir o sofrimento das pessoas que vivem com essa doença sem fazer o tratamento, o que é uma coisa horrível, gente, horrível. É horrível você sentir que você não tem controle sobre o seu próprio, sabe, estado, sabe, como o que você quer, o que você pode fazer. É muito angustiante, sabe? Tipo, você sentir que você não... Resumindo, gente, eu tô bem, tá? Isso já faz 1 ano, na verdade, que eu tive o diagnóstico. Felizmente, eu não tive mais esse problema. E, aliás, diminuíram muito os meus problemas. Eu vou me formar, felizmente, esse semestre agora. E vários dos sintomas que eu tinha, como eu disse, os ataques de pânico e tal, simplesmente sumiu depois do tratamento novo. O que provavelmente, na verdade, o que estava me causando isso tudo devia ser os antidepressivos, né? Me deixem aí perguntas ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre isso. Vocês podem botar aí qualquer pensamento errado. Podem colocar aí que eu vou responder com todo prazer, tá, gente? Eu tô aqui pra informar as pessoas sobre isso agora. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam meus outros vídeos que eu vou postar agora. E eu espero que tenha sido interessante pra vocês saber um pouquinho mais sobre como é, né, o transtorno bipolar. Muito obrigada a todo mundo que continua assistindo meus vídeos, continua me acompanhando, continua me mandando mensagens de apoio, ou de fofura, ou de pedidos pra eu voltar. Eu amo todos vocês, também as pessoas que eu às vezes encontro na rua. Eu também adoro. Sério, eu adoro. Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de responder comentários, eu gosto disso, eu gosto de estar aqui, eu gosto da interação. E foi isso, gente. Beijinho. Tchau.